Hoje você vai aprender a receita de petisco mais fácil da sua vida. E se você nunca fez nenhuma receita de salgado ou petisco na sua vida, essa receita é para você. Ela é prática, econômica e fácil de fazer. Vamos aprender? Eu vou começar a receita cortando 150 gramas de bacon. Antes de cortar, eu removo essa capinha aqui. Se eu deixar a capinha do bacon, sabe o que é que vai acontecer? O nosso petisco, ele não vai ficar delicado, vai ficar aquela coisa grosseira. Não jogue fora não, viu? Ai, 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 se eu descobrir que você jogou fora. E fala aqui para mim nos comentários, de onde você está nos assistindo, eu quero saber. Aqui eu vou cortar cubinhos bem pequenininhos. Aqui eu vou aquecer uma panela. Eu vou fritar o bacon e eu não vou colocar nenhum tipo de gordura aqui na panela, porque o próprio bacon, ele já solta a gordura dele. Enquanto o nosso bacon frita, vamos fazer a massa. Aqui eu vou precisar de um ovo, 250 ml de leite, esse leite ele está morno. 10 gramas de fermento biológico seco, é um pacotinho, é o fermento para pão. Uma colher de sopa bem cheia de açúcar, 60 ml de óleo. Essa receita ela é muito fácil de fazer, você vai se surpreender com o sabor dela. 50 gramas de queijo parmesão, é um pacotinho. Misture tudo muito bem. Os ingredientes, eles são fáceis de encontrar. Eu vou usar 15 azeitonas e você pode escolher a verde ou a preta. Você vai me dar uma azeitona? Produção! Você apareceu, eu pensei que você não ia vir. Lógico. Você tá rouco, produção? Lógico. Você sabe que eu amo azeitonas, né? Sei que você ama azeitonas. Tô aceitando doação. Tá, né? Você tá melhor? Minha voz não é mais a mesma. Fala aqui pra gente nos comentários se você sabe alguma receitinha caseira pra melhorar a voz com a garganta inflamada. Eu vou usar 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Agora adicione o bacon. Eu já coloquei todos os ingredientes que eu vou usar aqui nessa massa. Agora é só misturar. Essa é uma receita que você vai se surpreender. Eu não coloquei sal, porque aqui na massa já tem azeitonas, bacon e o queijo parmesão. E aí, se eu colocar sal aqui, já viu, né? Eu posso perder a minha receita. E eu já ia te perguntar se você não vai colocar sal. Eu vou colocar essa massa na bancada. Agora eu vou sovar essa massa aqui por uns 3 minutos. Pronto. Agora eu vou colocar aqui na bancada um pouco de farinha de trigo, a massa e farinha de trigo por cima da massa. Eu vou cobrir a massa e vou deixar ela descansar aqui por 10 minutos. E você tem que fazer isso. Não sai daí não, que daqui a pouquinho eu explico por quê. Prontinho. Passado este tempo. E você tem que deixar a massa descansar, porque se você tentar abrir a sua massa depois que você terminar de sovar, sabe o que é que vai acontecer? Não vai ficar fácil para você fazer isso aqui, olha. Você pode até tentar. Vai conseguir? Vai. Mas você vai ter que colocar muita força. Porque isso daqui, olha, não é força, é jeito. Porque a massa descansou. Pronto, terminando aqui, olha, de abrir a nossa massa. Olha só. Parece fina, né? E para que você tenha noção, eu vou usar aqui, olha, um espeto de churrasco. Essa é a espessura da massa. Coloque um pouco de farinha de trigo por cima da massa.
Agora eu vou cortar essa massa. Eu vou usar aqui um bico para confeitar. Esse bico aqui é o 8B. Eu vou aproveitar esse lado aqui, olha, que tem esse aro. E o tamanho desse aro aqui, para que você tenha noção, é de 3 centímetros aqui, olha. Aí, para não grudar, eu uso um pouco de farinha de trigo. Só isso, olha. Aí você vai cortar. Olha só que lindo. E aí você pode usar qualquer coisa que você tenha na sua casa para cortar. Pode ser uma tampinha, pode ser uma faca. Quase que não sai faca. Pode usar qualquer coisa que você tiver na sua casa. Gente, a produção precisa de um chá, não é verdade? Um chá de gengibre. Pois é, tô esperando as receitinhas de chá aí nos comentários para me ajudar. Prontinho, terminando aqui de cortar os nossos petiscos. Ai, gente, cadê meu like? Depois de uma dica dessa, tão fácil para você fazer aí agora nas festas de final de ano. Isso daqui é uma maravilha. Aí aqui agora eu vou usar uma forma e eu não vou untar essa forma com óleo, apenas óleo. Vou colocar um pouco de farinha de trigo. Confia em mim, viu? Pode ser qualquer forma aí. Essa receita ela é tão prática que depois de cortados aqui, olha, você nem vai precisar deixar descansar. O único descanso foi aquele no início para ajudar a abrir. E o rendimento é muito bom dessa receita, né? Rende bastante. Verdade, rende bastante e a quantidade depende do tamanho que você vai cortar. Já vou levar esses daqui para assar e lembre-se disso, não precisa deixar descansar, tá bom? O meu forno ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. No meu forno o tempo vai ser de 10 minutos ou até que todos estejam dourados. Agora escreva essa dica aí no seu caderninho. As bordas você vai unir, sovar um pouco assim, para que ela fique bem unida e vai abrir novamente. Só que o grande segredo aqui é você deixar descansar para que facilite quando você for abrir novamente, tá bom? Gente do céu, rende bastante. Olha só como ele fica lindo. E não se preocupe aqui, ó, com essa farinha de trigo, porque ela não vai fazer diferença aqui no sabor. É só para assar, para que fique assim, bem sequinho. Gente, eu vou experimentar, porque o cheiro aqui tá assim maravilhoso. Muito bom. Não vou nem esperar você me oferecer. Gente do céu. Vale a pena fazer. Como entradinha, sabe? Agora, as festas de final de ano, né? E como a gente poderia chamar esse petisco? Eu chamo de medalhinha de minuto. Eu chamaria de petisco de minuto. Tira-gosto de minuto, qualquer coisa de minuto. Gente do céu. Deixa pra mim. Fala aqui pra mim nos comentários como você vai chamar esse petisco. Deixa eu comer um pouquinho também, você vai acabar. Te espero nos comentários.